Som, graça e paz, agora sim. Vocês estão bem? Eu também estou bem, com a graça de Deus, aleluias. O Senhor, só verdadeiros raízes estão aqui hoje, né? Tem raiz assim, dá um glória a Deus bem alto. Tem bastante gente hoje aqui, né, irmãos? Porque nós somos raízes, né? Nós somos homens e mulheres movidos por algo dentro de nós, que não, o crente ele é temoso, né, irmãos? O crente fiel a Deus, ele é temoso. O mal vem sobre a vida dele, ele se afasta do mal. Vem de novo, ele se afasta de novo. Vem derrota, vem perda, e ele continua, né, irmãos? Nós somos chatos, né, irmão? É um povo chato, um povo barulhento, não é? Nós não somos assim porque nós temos algo diferente. É a palavra de Deus gravada no nosso coração. Tenho certeza que nenhum de vocês estão aqui para ouvir uma palavra do pastor, nem ouvir os louvores que foi cantado pelo grupo de louvor, mas você veio aqui para ouvir um louvor que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, uma palavra que vem do alto e receber a vitória. Eu tenho certeza. Vamos pensar hoje agora? Olha que interessante, para você saber que você é todo movido pelo Espírito Santo. Quando você levantou hoje, você falou, hoje eu vou à casa do Senhor, não foi? E nada vai me impedir, não foi? A mulher chegou, olhou, colocou a roupa, viu, falou, não, essa roupa aqui não glorifica o nome do Senhor, não é? Tem mulher aqui, irmãos, que trocou de roupa antes de sair? Ou às vezes o marido falou assim, olha, não é melhor você ir com essa roupa porque, né, não está muito... Não foi isso, é o Espírito Santo usando o seu marido, usando você mesmo, que você saiu de casa e falou, não, agora as minhas vestes são vestes de louvor, que glorificam a Deus, né? Não é, irmãos? Nós estamos entrando ali, essa semana, alguns pais me procuraram, dizendo que os seus filhos estão querendo fazer tatuagem e piercing. Não tem ninguém mais que 11 anos lá em cima, irmãos. Você acredita nisso? Entramos com um trabalho em cima deles, né? A Dani Coutinho está fazendo lá, para quê? Que absurdo isso. Aí eu subi lá, demorei um pouco para descer, falei para eles assim, eu falei assim para eles, eu ouvi dizer que alguém aqui disse assim, lá na igreja que a minha amiga vai, pode tatuagem e pode piercing. Eu cheguei para eles lá e falei assim, eu posso falar para o seu pai que está lá embaixo, que ele pode beber? Eu posso falar para sua mãe que ela pode fazer uma tatuajona assim, colocar um piercão no nariz? Eu posso fazer? Eles olharam assim para minha cara, não, pastor. Ainda falei, até usei o nome de alguns homens aqui, e falei, eu posso falar para o seu pai que ele pode beber? Pois é, tem igreja que pode beber, tem igreja que pode fazer tatuagem. E eles viraram para mim e falaram assim, não, pastor, por favor. O menorzinho lá falou, não, pastor, misericórdia. Aí por último eu falei para eles assim, ó, quando a gente vem para o mundo, Deus entrega a gente assim, ó, limpinho, e o corpo não é nosso. Então quando você subir, ou quando você morrer, você tem que entregar o seu corpo que não é seu. Então entrega ele assim, ó, também. Eu estou só falando para os irmãos, porque hoje, você que já fez, né, amém, e aí... amém, né, irmãos? Você não vai entregar do jeito que Deus te deu, amém. Mas assim, nós temos que falar para os nossos filhos, né? Acredita nisso? Um menorzinho lá, irmãos, eu acho que um de 6, 7 anos, perguntando isso. Que geração é essa? Quem que nós estamos... Gente, já pensou? Né? Um adolescente, uma criança com um negócio assim no nariz, né, irmãos? Assim, aquele piercing assim. Mas nós somos... crentes em Jesus. E aí eu falei para eles, foi interessante. Aí eles todos falaram, não, pastor, teve um pequenininho lá, falou, misericórdia, pastor, né? Então, bora então. Então eu vou descer lá e vou falar para eles que eles não podem beber, tá bom? Que não pode fumar, tá bom? Que não pode isso. Aí eu falo, não, pastor, então continua assim, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar de coisas importantes, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa palavra, hoje,
vai fazer uma divisão de águas na vida de alguém aqui, viu? Porque Deus falou ao meu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Põe na versão NVI, por gentileza. Glória ao nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho. Quem está com a Bíblia, faz assim com ela com a mão. Irmãos, isso aí é a coisa que tem mais maravilhosa na vida da gente. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês bem legal. Já fizeram isso para mim. Um dia alguém chegou para mim. Ó como é importante você andar com a Bíblia, irmãos. Vocês já viram o testemunho que o cara tomou um tiro, pegou na Bíblia e não pegou nele? Vocês já viram essas coisas? Aí rasgou a Bíblia, furou e estava lá no salmo lá que dava te livre da morte, né? Vocês já viram isso? A Bíblia tem um poder sobrenatural, né? E as escrituras são importantes. Isso que a gente lê aqui, a gente tem que ter certeza. Eu vou falar hoje sobre certeza. A fé é certeza. Diga, fé é certeza. E você tem que ter certeza do que você está lendo aí, irmãos. Não seja bobo, não. De um cara sobe em cima do púlpito, começa a falar uma meia dúzia de palavras e você acreditar em qualquer coisa. Não, tenha certeza do que eu estou falando. E alguém já me perguntou uma vez, não sei se já perguntaram para vocês, quem disse para você que essa letra aí, essas palavras que estão aí na Bíblia, elas não foram alteradas? Quem já ouviu isso? Quem disse para você que a igreja tal, que fala de dinheiro, de prosperidade, não alterou essas palavras aí para seu bel prazer? Amém? Não tem gente que já falou isso? E aquela pessoa que é ateu, entendido, estudado, chega para você assim com convicção e fala assim: meu amigo, isso tudo que você está falando aí foi escrito. Nem os escritos originais existem ainda. Isso aí foi alterado ao longo do tempo. Vou contar uma historinha para você. Os escritos mais antigos que nós temos da Bíblia, eles datam do ano de 920 a 1000, depois de Cristo. Lembra? Antes de Cristo, Cristo nasceu, começou uma nova contagem, né? Vocês sabem disso. Novo Testamento, ou depois de Cristo e antes de Cristo, antes de Cristo. Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Estamos juntos? Os escritos do Antigo e do Novo Testamento foram todos perdidos, é verdade, o ateu tem razão do que ele está falando. Foram perdidos. Mas, irmãos, a tradição hebraica tinha os escribas que sabiam as palavras. Você já viu essa gente meio doido demais, né? Aquele cara que mexe no... Como é que chama aquilo, Arthur? Cubo mágico em 10 segundos. Deus preservou a mente de alguns que escreveram a Bíblia de cor e salteado. Não é aquilo que eu estou falando de você ler o Salmo 91 sozinho. Não estou falando Salmo 90. Não, o cara pegar de Gênesis a Apocalipse e saber tudo. Então tinha esses caras assim, que escreviam. E na Idade Média, quando a gente fala Idade Média, é o ano 1000, né? Ali, 1000 depois de Cristo. Os escritos mais antigos que nós temos da Bíblia datam de 920 a 1000 depois de Cristo, certo? Aí você fala, os ateus até outro dia ficavam falando, mas quem disse para você que até 1000 anos, né, não foram adulterados, não mexeram, não alteraram? Eu tenho duas respostas para você ter certeza. Eu não preciso disso, porque eu tenho certeza da minha fé e da minha salvação. Eu tenho. Mas eu vou só dar uma palhinha para você, para evangelizar uma pessoa que é inteligente, assim, um sábio, um ateu, uma pessoa muito estudada. A gente tem que ter bala na agulha. Opa, no bala na agulha a gente fala no mundo, né, Rinaldo? A gente tem argumento para poder falar, né? E então, na Idade Média, nós temos os escritos mais antigos que se tem da Bíblia, datam da Idade Média, ok? Aí todo mundo, né, desde que o mundo é mundo, o povo fica lá, não, mas e aí foi alterado, não foi e tal? Quem disse que é ou não é? Quem conservou, a gente tem que agradecer muito a Igreja Católica, viu, irmãos?
que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que guardou esses escritos, os originais. Os originais não, os mais antigos que nós temos da humanidade, dos escritos é dessa idade. E quem guardou, né, os protestantes, que me desculpem, mas foi a Igreja Apostólica Romana que guardou, certo? Show! Só que a gente tinha um pouquinho de dúvida, né? E aí, será que é? Irmão, varão de Deus, Deus é maravilhoso, irmãos. Lá em 1947, no século 20, lembra do século passado? Agora nós estamos no 21. No século 20, em 1947, 2 pastores estavam andando e perderam algumas ovelhas. E eles perderam as ovelhas e saíram procurando. Lá no deserto de Qumran, eu estive lá próximo. É um deserto e tem várias cavernas. E esses 2 pastores começaram a entrar dentro dessas cavernas para buscar as suas ovelhas que tinham sumido. Quando entraram lá dentro, o que eles acharam? A coisa mais maravilhosa. E, irmão, por isso que eu falo, você não pode ter um conhecimento raso da palavra de Deus. Você tem que saber, porque vem um testemunho de Jeová, vem um tal da igreja dos últimos dias falar com você e você não tem nenhum conhecimento e ainda você cai nisso. Lembra, nós temos que influenciar a multidão, não ser influenciados. Quando esses pastores entraram dentro da caverna, eles acharam uma das maiores maravilhas que se tem na atualidade. Eles acharam no século 20, lembra, era na Idade Média, os escritos mais antigos. No século 20, 1947, eles acharam lá no deserto de Qumran, os manuscritos sagrados, dentro de potes, dentro de alguns vasos de barro, tinham os escritos que dataram do ano de 200 antes de Cristo. Legal? Eles acharam 2 coisas. Primeiro, todos os escritos, Gênesis a Malaquias e o Novo Testamento, os escritos em grego, Novo Testamento em hebraico, todos escritos lá. E aí e também acharam alguns, sabe assim, quando você procura um livro de uma especialidade, né? Então eles acharam algumas doutrinas que os judeus usavam naquela época, 200 anos antes de Cristo. Então, além de achar a Bíblia Sagrada, todos os profetas, todos os livros históricos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Pentateuco, Malaquias, e tudo completinho, eles acharam algumas doutrinas que foram importantes, né, para a época, historicamente falando. Aí, minha amiga, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e foram comparar. 99% dos escritos estavam 100% corretos. Nem rabassura, irmãos, isso me enche o coração, irmãos. Nenhuma vírgula, nenhum ponto, nem nada. A Igreja Católica não adora imagem, irmãos? A Igreja Católica não faz procissão, adora Maria, tudo isso que não está na Bíblia. Os católicos deveriam ter mudado as escrituras, eles não mudaram até hoje. Irmãos, tenha certeza do que você tem dentro das suas mãos. Foi preservado pelo Espírito Santo de Deus até a Idade Média. E antes ainda, para mim não me prova nada, porque para mim sempre eu sei que a palavra de Deus é a verdade. O que nós temos nas nossas mãos é a verdadeira palavra de Deus. Jesus não veio para te deixar rico. Né, Paulo? Jesus veio para deixar a gente rico? Jesus não veio para deixar nossa vida molezinha. Jesus, você pode ler nas escrituras do original que se diz, não sei o que se estão pregando por aí, ele veio para salvar o mundo. E para te mostrar que o seu mundo não é aqui. Se você continua buscando prazeres aqui, você não está, tem que ir para a religião errada.
Você tem que buscar os tesouros dos céus, a sua salvação. É por isso que eu falei lá sobre a página em branco. Senão você continuar agindo assim, você nunca vai entender que seu corpo não é seu. Que o seu corpo é do teu marido, né? Como você casou, ele é do teu marido. Ele não é para mostrar, né? Você sabe, irmãos, assim eu pego muito no pé das irmãs que usam jeans. Toma muito cuidado com isso, porque peca aquele que provoca e peca aquele que ora também. Lembra que nós somos do mundo, irmãos. Os homens aqui, tem alguém aqui que nasceu santo? Não tem nenhum que nasceu santo. Então quando você sai da sua casa, ouça a voz do Espírito Santo. Se você vem, coloca uma camisa por cima. Se você tem a oportunidade de cair em pecado, você se livra do pecado. Porque o que nós temos da palavra de Deus não é o que se está pregando aí. E outra coisa, Jesus está voltando. Amém? Todo mundo aqui está crendo na palavra que é verdadeira ou não? Bora seguir em frente? Agora sim. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o quê? Ora, a fé é a... Vamos repetir junto? A fé, todo mundo, ó. A fé é a certeza. De novo, a fé é a certeza. A fé é a certeza. Essa é a nossa garantia de viver melhor. A fé, o primeiro ponto que eu queria dizer, diante da fé, ela traz esperança. Você já estudou sobre essa palavra esperança? Quem não tem esperança não tem vida. Quem não tem esperança para de sonhar. Olha como isso é importante. Pastor, mas você falou... Não, Deus quer dar prazeres na terra. E aproveite bem enquanto você está na terra, no que você pode ter. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, amém. Se você não tenha, procura ir atrás para ter. Mas o nosso principal foco não é nessa terra. Mas Deus também dá para nós a garantia de recebermos benefícios que vêm do Senhor. Então, nunca deixe de sonhar. E a fé, ela traz esperança. Esperança é algo maravilhoso na nossa vida. Quem perde a esperança morre. Quem perde a esperança deixa de sonhar. Quem perde a esperança começa a morrer. Sem esperança não podemos sonhar, irmãos. A pior coisa que tem, irmãos, é quando a gente põe a mão na cabeça da pessoa para orar e Deus mostra assim que essa pessoa perdeu a esperança. E não importa a idade que você tenha. Primeira coisa que eu quero dizer para você, você precisa sonhar, você precisa ter esperança. Sonhe na maionese mesmo, sonhe com coisa impossível. Sonhar não custa nada, devemos sonhar. Sonha com o teu carro, sonha com a tua casa própria, sonhe com bastante coisa que você quiser. Porque quando nós perdemos a esperança, nós deixamos de sonhar. Conta para o teu marido os teus sonhos, filho de calabácia. Deus está falando aqui que tem mulher que não conta para o marido os seus sonhos. Deus está falando ao meu coração que tem esposa que não conta para o seu marido, e a esposa não conta para o marido, nem o marido conta para a esposa os seus sonhos. Sonhe, irmãos, em nome de Jesus, que em breve Jesus vai voltar. E tudo isso que nós temos na terra, que é tão pequenininho, nós vamos deixar de viver uma vida. Por que é importante, irmãos? Eu não quero dizer para você que você não tem que ser feliz na terra, porque você tem que buscar tesouros do céu. Eu estou dizendo que não põe todas as suas fichas. Olha, eu de novo, irmão. Eu fui do mundo também, né? Que ficha o quê? Ficha é coisa de aposta, né? Que palavra que eu vou usar, Eric? Me fala aí. Não aposte, os crentes também não apostam, né? Como que é? Hã? Não coloque boas expectativas, irmão. Me ajuda a me converter. Preciso me converter. Não coloque todas as suas expectativas. Tem uma coisa boa, né? Não coloque todos os seus ovos dentro da mesma cesta. Na área financeira a gente faz assim, né? Tem gente, né, Roberto, às vezes o cara quer investir em bolsa, quer investir em cripto, coloca todo o dinheiro dele lá e quando perde, perde tudo. Não, investimento a gente tem que colocar
60%, 70% dele um investimento sólido, garantido, que dá menos rendimento, mas você não vai perder facilmente. E aí os outros 20% ou 30% você compra criptomoeda, ou você investe em ações, ou faz algumas coisas, né? Então, não coloque todas as suas expectativas nas coisas desse mundo. Mas Deus quer que enquanto estamos aqui, porque quando você perde a esperança, eu não quero que você fique em depressão. Eu não quero que você fique triste, angustiado, pense em se matar. Não penso isso. Eu quero que você tenha sonhos, porque Deus vai realizar na tua vida. E lá em Josué, um exemplo bem para isso, Josué começa o capítulo 1 triste, porque Moisés tinha morrido. Moisés tinha morrido e Deus falou: agora, meu amigo, você que vai cuidar. E Moisés não entrou na terra prometida, mas ele subiu no monte, morreu no monte, mas Josué, juntamente com aquele povo, entrou. Atravessaram o Rio Jordão e foram para... Eu lembro do Rio Jordão, a pastora entrando lá, né? A gente mergulhou no Rio Jordão, né, irmãos? Né, amor? Aí fomos mergulhar no Rio Jordão. Lá é tão sério que a metade do rio é de Israel e a outra metade é da Jordânia. E o Rio Jordão fica bem no meio. Aí nós fomos mergulhar, eu e ela, né? E o pessoal, tem muita gente que se batiza também lá. E nós fomos lá mergulhar, né? Mas nós não fomos batizados, nós fomos mergulhar no Rio Jordão. Aí eu tô lá e ela, não pega na minha mão. Eu acho que eu estava nervosa, né? Mulher nervosa, misericórdia, irmão. Quem tem mulher baixinha aqui, nervosa, misericórdia. E eu, me dá sua mão, meu amor. Não, não precisa. Tá bom, vai sozinha. Ela foi. Depois eu mando o vídeo para vocês. Ela foi sozinha e tem no meio do Rio Jordão, tem uma marca, né? Uma parte do Rio Jordão, ali onde Jesus se batizou, uma parte é da Jordânia e outra parte é de Israel. E lá em Israel e da Jordânia ficam os soldados lá, assim, todos parados, com armamentos lá. É um negócio bem terrível mesmo, né? Bem triste, bem difícil, né? E bem tenso. E aí ela foi sozinha. Tá bom, vai. Aí eu fui. Só que quando você vai entrando dentro da água, o seu corpo começa a meio que boiar, né? Aí ela subiu, as perninhas dela faziam assim, ó. E ela começou a flutuar, indo para lá, e foi indo lá para a fronteira. O cara, com uma arma dela assim, e apontou. Não, tô brincando, né? E ela começou assim com as perninhas indo para... Ai, socorro, foi lá para... Depois pegaram ela, eu nem peguei, irmão. Por mim, deixava que ir embora. Deixa ela ir, ela quer ir para o lado de lá, deixa ela ir. E Josué estava atravessando esse mesmo rio que eu estou falando, né? Que é o Rio Jordão. E eles atravessaram, e eles tinham que passar por Jericó. E Jericó era o povo dos armamentos, né? O pessoal que tinha muitos armamentos, o pessoal que tinha as muralhas, né, que eles tinham lá, eram bem fortes. Mas aí o que eu quero dizer é que quando você perde a sua esperança, você começa a achar que as coisas na sua vida pararam aqui agora. Não é ruim quando você vê uma pessoa, eu já estou velha já. Eu já estou com 30 anos, o que eu vou fazer mais na minha vida? Eu já estou com 40 anos, o que mais que eu vou fazer? Não tenho mais nada para conquistar. Outro dia eu estava meio nessa. Comecei a pensar, não, agora não está na hora de eu começar a me aventurar, né, irmãos? Você começa a investir em coisas mais sólidas, a não fazer muitas peripécias, né? Porque eu falo mesmo para os jovens, menos de 30 anos, você pode errar muito tentando acertar. Então, jovem, erre muito. Não do lado negativo de fazer coisas erradas, mas estou falando de tentar uma profissão, não deu certo, vai para outra. Às vezes a gente vê a pessoa tem lá 20 e poucos anos, fez ali, não gostou, vai para outra. Não gostou, vai para outra. Erre muito tentando acertar na vida. Porque uma hora, né, Luciano? Uma hora você vai... Gente, aqueles dois ali, ó,
Dá uma salva de palmas para eles. Olha que casal, que dois abençoados. Dois irmãos. É um casal da dona, como é que ela chamava, sua mãe? Rosimeire, né? São dois irmãos da dona Rosimeire. Dona Rosimeire era uma moradora de situação de rua, não era? E ela, na rua, todos os seus irmãos foram para um abrigo quando nasceram. Tá ali, ó. Dois que moraram no abrigo. Só que hoje tem uma professora ali, ó. Você não pode glorificar a Deus de pé, irmãos? Glória a Deus, palma de palmas para ela. É uma vencedora. Talvez em algum dia na vida dela ela falou assim: ah, minha família, o meu pai, eu acho que não sei se ela sabe quem é o pai, mas provavelmente deve ter tido ela e as irmãs, Angélica, o Vinícius, vamos ver se eu sei, vamos ver se eu bem de cabeça. Luciana, André, Vinícius, Angélica. Todos moraram num abrigo. Você sabe o que é morar num abrigo, Paulo? Você sabe? Sabe, o Reinaldo? Sabe, até aqui tem o casal Reinaldo e Reinata. Você sabe? É o Reinaldo e a Reinata. Morar no abrigo é quando a família não tem condição, leva para um abrigo para criança até os 18 anos. Quando chega nos 18 anos, eles mandam embora. E aí você se vira. Imagina o que você não passa num abrigo. Eu estava vindo falando disso aí para os meus filhos, andando no carro, da vida que os nossos filhos aqui têm uma vida abençoada. Quanta hora essa o Luciano fez lá naquela casa lá noturna, lembra? Quanta unha a Leme fez para poder criar o filho, os dois aí abençoados, né? Os quatro, né? 5. Ah, de coração, né? E o Luca também, né? Que é de coração também, né? Por quê? Porque foram homens e mulheres, escuta aqui. Lembra que eu falei? A fé, ela é esperança. Josué, chegou o momento que ele falou para minha vida acabou, eu não vou seguir mais, já era, e é isso aqui que tem para hoje. Deus está falando com você aqui, Deus está falando com pessoas aqui hoje, que Ele quer mudar histórias aqui, de pessoas que pararam de sonhar, pararam de achar. Você vai, em nome de Jesus, persistir, porque a esperança vai voltar dentro do teu coração. Deus está falando ao meu coração aqui. Eu estou vendo umas máquinas ligadas, e o Senhor está falando ao meu coração, que estão sendo trabalhadas esperança dentro da tua vida e dentro da tua família. E Deus fala para Josué: meu amigo, levanta-te, esforça-te e tem de bom ânimo, ainda há muita terra para você conquistar. Escuta o que eu estou dizendo, povo de Deus. A fé é importantíssimo. Está te dando esperança. E a esperança, ela vai dar o que falar na tua vida. Segunda coisa que eu queria falar é a fé diante das lutas. Então nós vimos a fé diante da esperança e a fé diante da luta. E aí a fé diante da luta, nós temos duas perninhas. Lutas. Repita comigo, lutas. A luta, ela termina em dois caminhos. Só tem dois caminhos para que uma luta termine. Ela termina em vitória ou em derrotas. Tem outro jeito de uma luta terminar ou não? Não tem. E quando a luta vai perdurando vários tempos na sua vida, ela é uma luta que tem várias vitórias ou uma luta que ela tem várias derrotas? Não é assim? Meu amigo, vitória é bom demais, nem tem muito o que eu te falar. Porque é quando Deus dá um emprego para nós, que nós reclamamos muito dele. Às vezes você ganha um salário que você não merece. Um dia eu estava pregando isso aqui, irmãos. Tem gente que reclama do salário, mas você não merece nem o salário que você tem, porque você não estudou o suficiente. Escuta isso, povo de Deus. Nós não merecemos tal graça de Deus de nós.
Nós não merecemos tal prosperidade de Deus. Deus, você não merece o marido que você tem, você não merece a esposa que você tem, mas pela graça de Deus, Deus tem te sustentado. Cuide do teu corpo, não faça nada nele, não risque ele. Não fique enfiando piercing nem nada dele. Cuida das coisas do Senhor, cuida dos seus filhos. Em vez de você comprar um carro zero, pega esse dinheiro e gasta com a educação do seu filho. Aquilo que você não teve, dê para os seus filhos. Outro dia Deus me deu uma revelação aqui, e eu falei que tinha alguns pais aqui, que por que não receberam dos seus pais, estão criando seus filhos de forma errada. Você não conseguiu do seu pai não te deu, aí você está criando o seu filho um mimado, está dando de tudo para ele, e não está impondo regras na sua casa. Ele faz o que quer, ele manda, vai chegar uma hora que ele vai virar para você e vai falar: ah, meu pai, vai se lascar, com o perdão da palavra. Deus me usou aqui para falar isso outro dia. Será que você está criando bem o seu filho? E segundo a psicologia, quem me falou isso foi uma psicóloga. Nos últimos dias tem uns estudos dizendo que nós estamos, escuta isso, eu não estou dizendo para você não dar para o seu filho aquilo que o seu pai não te deu, não estou falando isso. Em nome de Jesus, irmão, não estou falando isso. Se você puder dar, dê. Mas eu estou dizendo assim, tenha sabedoria. Será que tudo que você está dando para ele, não é melhor você impor regras? Você olhar direitinho. Eu me lembro do meu pai, o seu Geraldo. Quando eu tinha 12 anos, o meu tio, que era açougueiro daquele supermercado lá em cima, ele não chamava Extra, antigamente chamava Supermercado Pan-Americano. Meu tio chega em casa e fala para o meu pai: Geraldo, tem serviço lá no mercado, você não quer? Ele era açougueiro lá. Você não quer arrumar um serviço para o seu filho? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Quantos anos a Alice tem? Quantos anos, Zezinho, a Alice tem? Cadê o Zezinho? Sumiu? 12. Aí, ó, a idade da Alice. Com 12 anos, eu fui trabalhar lá no supermercado. Hoje parece que não pode, acho que agora é 14. Mas uma coisa eu aprendi. Meu pai sempre deu de tudo para nós, assim, de vestir, de roupas, comidas, nunca pediu nada para a gente. Mas quando eu arrumei o meu primeiro emprego lá, meu pai nunca mais me deu uma calça, meu pai nunca mais me deu uma camisa, meu pai nunca mais me deu um sapato. E eu virei para ele e falei: pai, mas está difícil, eu queria um sapato. Ele falou: agora você está trabalhando, filho, faz aí um planejamento e tal, e cuida aí dos seus negócios, com 12 anos. O que eu quero dizer para você, não estou falando para você colocar o seu filho para trabalhar, eu estou dizendo para você, peça sabedoria para Deus, porque o Senhor me revelava que alguns pais aqui estão dando para os seus filhos e está estragando o seu filho. E a Bíblia diz que uma casa sem regras é uma cidade sem muros. Põe a regra, tem que dormir 10 horas, e tem que cumprir, né, irmãos? Põe de castigo, não tira. Irmãos, Deus está falando ao meu coração aqui, irmãos. O Senhor acabou de falar aqui no meu ouvido. Fala assim: tem pais aqui que põe de castigo e tira. Não, você está perdendo sua credibilidade. Ponha de castigo e vá até o final. Se não, não ponha. Se não, seja um pai molengão. Ponha regras. Eles precisam ter regras. Ensina eles a levarem o lixo. Ensina eles a passar um paninho. Lá em casa tem lá, irmãos, as atividades de um, de outro lá e tal. E vai que vai, e é assim. Porque você está criando um ser humano. Amanhã ou depois ele vai apontar o dedo para você e vai falar assim: você não manda em mim mais. Quando ele tiver 18 anos. Ele vai apontar para você, irmão, que seja repreendido essa palavra. Fala assim: Senhor Jesus, repreenda essa palavra da minha vida. Chegar para você e falar assim: você não manda mais em mim. E ele tem 18 anos, se você der um tapa nele com 18 anos, misericórdia, né? Os meus meninos, mandos, acho que o último que apanhou foi com 7 anos. Porque você tem que ser firme no que você fala. Você está plantando hoje o que você vai colher no futuro. Mas voltando aqui ao meu assunto, as horas passam. A fé diante das lutas.
Diante das lutas eu tenho dois caminhos. As vitórias, que é de boa, né, irmão? Quem não quer ter vitória? Né? Crente não quer vitória? Cassiane e tudo mais, vitória é bom. Mas e diante das lutas? Sim, irmãos, Deus manda dizer para você, a fé diante das lutas com derrotas. Quem disse para você que derrotas não é a glória de Deus sendo aperfeiçoada na tua vida? Derrotas também vêm pelo homem, irmão. Não vou mentir para você. O seu pai vai morrer, sabia? A sua mãe vai morrer. A sua esposa também. Talvez você vá primeiro do que ela. Talvez ela venha mais. Que nem a dona Clarice, ela não veio hoje. Fui lá fazer uma visita para a dona Clarice. Aí estava lá orando para ela. Aí eu orei, né? Estava eu, a Dani, a pastora e a Rose. E eu lá orando para ela. E eu peguei e falei assim, depois da oração. Eu falei, dona Clarice, a senhora fica com Deus e tudo. Glorifica o nome do Senhor. Porque a vida é assim. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está. E logo a gente vai também dessa vida. Às vezes a senhora pode ir. Ou às vezes pode eu ir primeiro do que a senhora. Ela gravou só isso. Pode a senhora ir. Diz que a mulher estava já uma semana chorando, que eu falei para ela que ela ia morrer. Aí quinta-feira ela chegou, pastor, ora por mim, porque o senhor falou que eu ia morrer. Aí eu fui e orei por ela. Falei, dona Clarice, eu não falei que a senhora vai morrer. Eu falei para a senhora que talvez eu vou, talvez a senhora vai, né? Não é que a senhora vai morrer. Só que depois que eu terminei de orar para ela, eu falei assim, dona Clarice, eu terminei de orar para a senhora. Não estou falando que a senhora vai morrer, mas também não disse que a senhora vai viver para sempre, viu? A senhora sabe, né, dona Clarice? Às vezes, aí eu falei de novo, às vezes vou eu primeiro, né? Às vezes vai a senhora, é a vida. Aí ela ficou assim, né? E foi embora, mas ela entendeu pelo jeito, lá no carro, como que foi? Né? Disse que a mulher começou a chorar que eu falei que ela ia morrer, irmão. Misericórdia. Então a fé diante das lutas, existem derrotas, e as derrotas trazem perdas. Amém? Só que o crente que tem fé, o crente diante da derrota, ele perde, mas ele glorifica o nome do Senhor. Sabia? A minha mãe, a coisa que mais ela amava, que era meu pai, deitado no caixão. Você já imaginou o seu marido deitadão lá no caixão? Pensou já? Então, faz o melhor almoço para ele, cuida bem dele, porque pode ser que ele vá primeiro ou você vá antes. Não estou falando também para ninguém aqui que vocês vão morrer, mas também não estou falando que vocês vão viver eternamente. Então, pegou o gancho. Está lá deitado no caixão, meu pai lá, a coisa que mais a minha mãe amava, ela está assistindo, sempre assiste. Um beijo, mãe. Eu não esqueço que... de duas coisas que eu não esqueço, né? Essa é uma delas muito importante. Eu lembro que minha mãe pegou e falou, Senhor, minha mãe chorando, Senhor, no meio do velório, minha mãe, Senhor, eu estou sentindo a dor mais terrível da minha vida, aquilo que mais eu amava, Senhor, foi embora, mas eu te louvo, Senhor. É só um crente que pode dizer isso, irmãos. É só alguém que tem a palavra gravada no coração para poder conseguir, nesse momento, glorificar o nome do Senhor. Por isso que eu estou te falando, irmãos. O que nós lemos aqui? A fé, irmãos, ela é a certeza. Depois põe lá na tela para nós. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, quando eu tenho fé, diante da esperança, eu tenho vitória. Diante das lutas, se eu tenho fé, eu tenho vitória. A fé é a certeza. Você precisa ter certeza daquilo que você veio fazer aqui hoje. E a prova das coisas que não vemos. Provar. A ciência quer prova. Eu não precisava saber, que nem eu contei a história para vocês da Bíblia aqui. Eu não preciso de prova, porque eu tenho certeza da minha fé. Então, Hebreus 11 fala que nós temos que ter certeza daquilo que nós esperamos. E temos que ter a prova das coisas que não vemos. O que significa? Primeiro, eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou tendo convicção. E segundo, eu não preciso ter provas, eu não preciso ver com os meus olhos Deus operando, se muitas vezes eu falo assim, Senhor esqueceu de mim.
Mas quando eu olho para Hebreus, eu vejo que eu não preciso de provas, porque quando eu vejo que Deus não está fazendo, eu sei que o momento que menos Deus está vivendo no meu olhar, é o momento que Deus mais está trabalhando na nossa vida. Querido, Deus manda te dizer, se você se sente sozinho, se você não tem ninguém por você, esse é o momento. Se você pede respostas e Deus não te dá, se você clama, se você entender que a fé é a certeza, saiba que no momento que mais você acha que Deus não está com você, Ele manda te dizer nessa manhã, é o momento que mais Ele está trabalhando pela tua vida. Deus trabalha, lembra? Isaías 64:4, desde a antiguidade, com olhos nunca se viu, com ouvidos nunca se ouviu, um Deus além de ti, que tanto trabalha para aquele que nele confia. Aquele que nele confia é aquele que não precisa de prova, diz Hebreus, Abassúria. Você não precisa de prova para saber. Então, mesmo diante das derrotas e das perdas, o crente passa por derrotas de boa. Pelas perdas ele glorifica o Senhor. Sabe por quê? Que o crente glorifica o Senhor nas lutas e nas perdas? Porque na derrota ele sabe que essa não é a hora certa de acontecer. Canta, manda dizer o Senhor. Diante de algo que você perdeu, saiba que Deus manda te dizer, não é a hora de acontecer. E diante da derrota, eu estou lutando, veio derrota, é Deus te falando, é resposta de Deus, não é a hora de acontecer. E dentro das derrotas e perdas, tem as perdas. Quando eu passo por perda, eu sei que todo fim tem um recomeço. Você perdeu? Todo fim tem um recomeço. Deus conhece o fim antes do início. Dá para entender isso? Tem um salmo, um salmo que fala que melhor é o fim das coisas do que o começo das coisas. Eu não sei o que você perdeu, não sei como está a sua vida, mas a fé, ela vai te mostrar que vai existir um novo começo na tua vida. Preciso avançar. Em terceiro lugar, a fé é agarrar, diga, agarrar em Cristo. Pega a mão da sua esposa e do teu marido, faz assim, ó, agarra e coloca aqui no peito, aqui assim, ó. Ou a sua mão mesmo, pega a sua mão e faz assim. O que você está fazendo? Você está agarrando. Você já viu alguém que vai pular lá daqueles bungee jump? Ou então lá em Fortaleza, né, que tem o Beach Park lá, você vai saltar naqueles toboágua, né, que tem 40 metros de altura, chama Insano, lá em Fortaleza. Quando você for lá, vá lá no Insano, no Beach Park. Que você coloca, eles falam, coloca a mão aqui assim e cruza as pernas. Cruzar as pernas é para os homens, viu, irmão? Você já imagina por quê? Porque na hora que você está descendo as águas, né, entendeu? E aqui é para você fazer assim, ó, para você ficar e ter aquele sentimento de agarramento. Você fica com a mão assim, ó, firme, e aí você desce, e as suas costas saem meio metro acima, você desce em queda livre, mais de 200 por hora na descida, mas você está ali firme. Repita comigo assim, ó, faz assim, a fé é agarrar, a fé é agarrar em Cristo. Lá no Antigo Testamento, a palavra fé, ela significa em hebraico emuná. Emuná, nós vemos a palavra emuná 2 vezes no Antigo Testamento, que é em hebraico, né, irmãos? Grego, Novo Testamento, hebraico, Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem 2 vezes a palavra emuná. Emuná significa firmeza, continua assim, ó, firmeza. Emuná significa estabilidade. Emuná significa fidelidade, firmeza, estabilidade, é isso. A palavra emuná aparece no Antigo Testamento em 2 episódios. O primeiro é lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Quando chegar em casa você assiste, você lê. E 17:8 de Êxodo fala sobre Ameleque, que estava pelejando contra o povo de Deus. Lembra disso? Olha aqui, eu vou ler para você.
Êxodo 17:8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai a pelejar contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordeiro de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Josué tinha mandado. Moisés mandou ele ir. Aí ele fez como Josué tinha mandado. Aí diz: Arão e Hur subiram no outeiro, e quando Moisés levantou as mãos, Israel vencia. Quando ele estava com as mãos cansadas, Moisés descia as mãos. Então Amaleque estava lutando, guerreando com o povo de Deus, e o homem de Deus, que era Moisés, estava lá com as suas mãos estendidas, orando ao Senhor e glorificando o nome do Senhor, e o povo vencia. Deus manda dizer: enquanto você estiver dentro da tua casa com as mãos levantadas, a sua esposa estiver com as mãos abaixadas, você está com as mãos levantadas ajudando ela. E quando ele estiver com as mãos abaixadas, você com as mãos levantadas, Deus vai levantar as mãos do teu marido e levantar da sua esposa. Aí diz a palavra de Deus que Arão e Hur subiu ali no outeiro, e quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando descia as mãos, Israel prevalecia. Aí diz: Moisés estava com as suas mãos pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram embaixo dele. E aí ele sentou nessa pedra, e nele estava Arão de um lado e Hur do outro. E aí eles sustentavam. Aí diz assim a palavra do Senhor: e o outro, um sustentava um braço, e o outro sustentava outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes, assim lhe ficaram as mãos emuná, assim ficaram as mãos firmes. Enquanto Moisés levantava as mãos, o povo de Israel vencia. Deus manda te dizer que enquanto o emuná estiver na tua vida, enquanto a firmeza estiver na tua vida, você vai prevalecer. Então a fé, ela também agarra em Cristo. A emuná é agarrar na palavra de Deus, em Cristo Jesus, em tudo na tua vida. E a segunda vez é em Abacuque 2:2 que diz: Deus estava falando com o profeta Abacuque, e o Senhor me respondeu e disse: escreve, Abacuque, essa visão, grava nas tábuas do seu coração. Ouça o que eu estou dizendo, grave essas palavras nas tábuas do teu coração, povo da Igreja Batista Eclésia hoje, para que possa ler e possa sair correndo no momento certo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo certo. Abacuque, ele estava falando, e ele diz assim: mas se apressa o fim, e Deus será contigo, não tardará nem falhará. Espera-o, certamente virá o Senhor, e não tardará. Eis que soberbo, a sua alma está nas minhas mãos, mas o justo viverá pela sua emuná. É a outra palavra, emuná. O justo viverá pela sua firmeza. Alabassure canta. Ali a palavra fidelidade da NVI, ali é emuná. Ali, irmãos, é emuná. Tem uma versão que fala fé, ali é emuná, irmãos. O justo viverá pelo emuná. O justo viverá pela firmeza. Você é firme? A firmeza, o emuná, escuta aqui que eu estou te dizendo. Deus está mandando dizer para você hoje, Ita, e está falando também com a Karine, que nem está aqui hoje, e está falando sobre a família da Leme, está falando para todas as famílias que estão aqui hoje. O emuná dentro da sua casa traz firmeza, e emuná também significa estabilidade. É estabilidade emocional sobre a tua vida. É estabilidade emocional sobre as suas finanças. É estabilidade emocional sobre os teus planos. É estabilidade emocional sobre o teu futuro. É estabilidade emocional sobre o teu presente, diz o Senhor. O justo viverá pelo emuná. Lá em Romanos 1:17, Paulo faz referência a Abacuque também, que ele diz: o justo viverá pela fé. E Martim Lutero, no seu louvor, lembra? Castelo forte é o nosso Deus. Quem lembra? Ele fez esse texto baseado em Salmo 46, e também ele também tem como base Romanos capítulo 17, e Paulo teve em Abacuque. Emuná é a certeza. Na minha vida, eu só glorifiquei ao Senhor quando Deus me deu certeza.
certeza. A fé é a certeza diante da esperança. A fé é a certeza diante das lutas. E a fé é a certeza e agarrar em Cristo Jesus. Deus manda dizer que você viverá o melhor de Deus sobre a tua vida. Alabácia, alabassurecanta. Eu estou vendo a palavra Daniele aqui, e Deus está falando, mas não é nenhuma que está aqui. Cadê a Daniele França? Cadê ela? Não veio hoje? Deus está mandando dizer para você, Daniele França, Deus tem firmeza para a tua casa. Continue de propósito com os pés do Senhor. Continue de joelho, homem e mulher de Deus. Ore ao Senhor, porque Deus tem firmeza. E terminando as minhas palavras, a pastora estava fazendo aqui uma campanha de oração com os jovens outro dia, e disse que ela estava dormindo. De repente ela viu assim algo pulando na barriga dela, e ela viu algo baforando no ouvido, e ela pensou que era o Thor, né? Mas o Thor fica preso. Aí na hora o Espírito Santo de Deus a testificou dizendo, é o diabo, repreende. Na hora que ela falou, aquela frase da pastora, né? Diabo dos infernos, é você, que o Senhor te repreenda. Na hora que ela falou assim, a voz do diabo no ouvido dela disse assim, eu vim aqui para te perguntar, por que você colocou os jovens para orar? Ela disse, eu coloquei porque eles são jovens, cheios do poder e do Espírito Santo de Deus. Você vai guerrear com a sua firmeza, de joelhos no chão, de mãos estendidas, e sempre Deus vai mandar alguém para te ajudar. Vai mandar um Ur, vai mandar um Arão para ajudar você. E ele estava sentado sobre a rocha, que é Cristo. Por quê? Porque nós não somos nada sem a rocha. Assim te diz o Senhor, emuná, firmeza. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Tem uma vida para Jesus. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, levante a tua mão. Temos alguém que quer aceitar Jesus? Não temos? Que o Senhor abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus.